Terça-feira, falando para você de um tremendo absurdo. Atenção, como forma de castigar um filho de 5 anos, uma mãe teria colocado um ovo quente nas mãos da criança. Essa criança precisou ser levada para o hospital do Valentina Figueiredo. A mãe foi presa e levada para a central de polícia, autuada por lesão corporal e também tortura. Veja os detalhes da reportagem de David Martins. O chamado para a polícia militar aconteceu perto da meia-noite. A PM foi acionada por vizinhos, informando que em um apartamento deste prédio no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa, tinha uma criança de 5 anos de idade sendo agredida. Quando a equipe chegou, foi recebida pela mãe. Ela disse que estava tudo bem, não tinha problema nenhum. Só que eles perceberam que a criança estava chorando e agitava as mãos dessa forma. Foi quando um dos militares pegou essa criança para conversar. Ela contou a seguinte versão. Disse que a mãe colocou ovo de galinha para cozinhar. E depois que esse ovo estava bem quente, ela foi obrigada a segurar o ovo com as 2 mãos e apertar dessa forma. O que causou ferimentos graves, queimaduras graves na mão da menina. Percebendo aquilo, a equipe da PM trouxe a menina para cá, para o Hospital do Valentina, onde ela foi atendida e logo depois foi liberada. Ela está com uma equipe do Conselho Tutelar, que por questões de segurança não revelou para onde a menina foi levada. A mulher tem 25 anos. Ela foi levada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde foi autuada por lesão corporal e tortura. Ela deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira. Além da filha de 5 anos, que teve as mãos queimadas, ela tem outra criança, um menino mais novo. Segundo a polícia, o esposo da mulher e padrasto da menina estava no local. Ele disse que não ouviu nada. Fomos tentar falar com ele. Sem sucesso. Ou o apartamento está vazio ou ninguém quis nos receber. Eu também tentei contato com os vizinhos e as pessoas dizem que não viram ou ouviram coisa nenhuma. Na verdade, os moradores estão com medo de falar sobre o assunto. De acordo com a polícia, o caso vai continuar sendo investigado. A menina apresenta outras lesões antigas pelo corpo, como se já tivesse sido agredida outras vezes. Ainda está sendo apurado se o filho mais novo também sofreu violência. Olha, apesar de acertada, claro, a denúncia é feita certamente, pelos vizinhos. Claro que depois que a polícia chegou, que levou aí a mãe, conduziu para a delegacia e ela foi autuada por maus tratos e tortura, é natural que as pessoas não queiram mais se envolver nessa história. Mas é fundamental que as pessoas, tendo conhecimento desse tipo de ocorrência, realmente façam o certo. Denunciem. Ainda sobre esse assunto, nós conversamos também com o Conselho Tutelar que está acompanhando o caso dessa criança. Vamos ver. O Conselho foi acionado pelo hospital por uma questão de denúncia anônima da comunidade, onde a polícia quem fez essa abordagem e chegando lá na residência constatou e levou para o hospital, porque a questão da saúde seria a primeira medida a ser aplicada nessa situação, Então o hospital acionou o conselho, eu estava no plantão noturno, me dirigi ao hospital. Lá a criança, em momentos de escuta, ela relatou que tinha havido essa situação de maus tratos, e sempre cita o nome da mãe. A questão da violência física, ela já acompanha a questão da violência psicológica, Então a criança, ela traz relatos de que havia situações onde ela apanhava e que estava com as mãos com algumas situações de bolinhas provocadas por um ovo quente que teria sido colocado na mão dela. Então, é uma criança de 5 anos, mas que se expressa muito bem e o tempo todo foi repetitivo, essa verbalização dela em relação ao ocorrido. O padrasto estava acompanhando a mãe, Eles têm outro filho bebê que estava com a avó paterna, E aí esse padrasto, a gente não teve oportunidade de conversa, provavelmente a delegada deva ter escutado depois que a gente saiu de lá, porque em seguida do hospital a gente foi para a delegacia, No caso, à noite foi a delegacia da mulher, que é quem faz esse atendimento noturno, e aí repassa o processo para a delegacia da infância e juventude. De lá nós fomos para a questão do exame corpo de delito, que é solicitado. Mas a criança, ela falava o nome do padrasto?
Ela, quando a gente perguntou se tinha alguma situação com o padrasto de violência, maus tratos, ela disse não, ele é bonzinho, assim, ela nunca chegou a afirmar. Diz que ele era bonzinho pra ela. Isso. Então, assim, em nenhum momento ela não chegou a verbalizar contra esse padrasto. A criança, no caso de 5 anos, está em acolhimento institucional. Com outra criança não existe nenhum relato, né? Até perguntado para a própria criança e seu irmãozinho. Ela não trouxe nenhum relato, né? Tá com a avó paterna e o genitor. E aí, essa criança de 5 anos é quem está em acolhimento até que a gente consiga resgatar alguma informação em relação aos familiares de outro estado. Olha, eu tenho 53 anos, né, e fui criança em toda a década de 70 e uma parte da década de 80. Né? Anos em, claro, o sistema, né, de correção era um sistema bem rigoroso. Correção, claro, dos maus feitos de nós filhos. Eu tinha um pai amoroso, cuidadoso, mas rigoroso no momento de corrigir a mim e ao meu irmão. Então eu apanhei de sandália, de cinto, até de palmatória. Problema nenhum. Mas chegar ao ponto de você provocar queimaduras graves nas mãos de uma criança de 5 anos de idade, aí excede qualquer tipo aí de rigorismo, claro, chegando ao ponto de maus tratos e até de tortura. Porque eu desconheço qualquer tipo de ferimento que maltrate mais, que doa mais do que queimadura. Imagina isso, né, nas mãos de uma menininha, uma criancinha de 5 anos de idade, sendo aí punida, corrigida, sei lá pelo quê. Meu Deus, é uma criancinha de 5 anos de idade, sem noção ali do que é certo, do que é errado, muitas vezes faz ali um dito mal feito, até por brincadeira, para chamar a atenção dos seus pais, da sua mãe, de um irmão, de um coleguinha, qualquer coisa como isso. Aí, claro, né, normal que você chegue lá, chame a atenção, dê aquela dura com as palavras, até puna de alguma maneira ali, né, não tão violenta, né, uma punição física, né, que isso já seria um absurdo, mas você chegar ao ponto de colocar um ovo para ferver no fogão, na água quente, esperar chegar ao ponto de abolição e colocar nas mãos de uma criancinha de 5 anos, mandar que ela segure aquele ovo quente com as 2 mãos, aí realmente chegamos a um nível de tortura, de maus tratos, de desumanidade, e isso pior, com o seu próprio filho, com a sua filhinha, com a sua cria de apenas 5 anos de idade. Eu reitero aqui o que eu disse agora há pouco, que foi correta a denúncia feita aí pelos vizinhos que ouviram certamente os gritos de dor dessa menininha de 5 anos de idade, e é fundamental que vocês denunciem e não permitam que crianças sejam torturadas, nem que sejam pelos próprios pais. Vamos agora ao vivo ao presídio Júlia Maranhão. Quem está lá é a repórter Ludmila Costa, porque essa mãe aí acabou de chegar para começar então o seu modo correto de ser punida pelo mal que ela praticou contra a sua filha. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Pois é, a mulher de 23 anos chegou agora há pouco no presídio Júlia Maranhão. Ela passou por uma audiência de custódia hoje pela manhã e a justiça decretou uma prisão temporária de pelo menos 30 dias. Ela vai passar esse período aqui no presídio enquanto a justiça não revê a situação dela, né? A diretora, doutora Cíntia, ela informou aqui a nossa equipe que ela deve passar de 7 a 8 dias na área de reconhecimento para só então ficar junto com as outras presas. Como a gente viu agora há pouco, essa mãe é acusada, né, de maus tratos. A filha, né, ela teria colocado um ovo quente na mão da criança. A criança foi atendida no Hospital Infantil do Valentina e lá os médicos suspeitaram, né, dessas queimaduras e chamaram o conselho tutelar. Desde então ela foi presa, levada para a central de polícia e agora já está aqui no presídio Júlia Maranhão, como a gente pegou agora há pouco a chegada dela. Jomar, eu volto com você.
Ok, obrigado, Ludmila, pelas informações aí ao vivo direto da penitenciária feminina Júlia Maranhão. Eu também, posso me conceituar como um pai cuidadoso, amoroso, mas também fui um pai rigoroso. Claro que eu trago ali um pouco daquele rigor que eu tive, na minha educação, que eu tive aí dos meus pais, principalmente do meu pai, mas nunca nem de longe a um ponto desse de corrigir qualquer um dos meus 2 filhos. Hoje todos os 2 são adultos, bem criados, graças a Deus, e graças aí à formação que eu tive, tanto eu como a minha esposa. Já dei realmente muitas duras em todos os 2, tanto no meu filho como na minha filha, mas nem pensar nem de longe uma situação como essa. É de um absurdo tremendo, reprovável e realmente deve ser punido como está sendo punido, com cadeia. Porque você chegar ao ponto de ferir um filho, uma filha, uma criança de 5 anos de idade com queimaduras graves que chegaram ao ponto de deixar bolhas nas mãos, que tecnicamente seriam chamadas de flictenas, e aquelas bolhas ali, provocadas por queimaduras, é de um absurdo tremendo. Eu repito, desconheço ferimentos que maltratem ou que doam mais do que queimaduras. Parabéns às pessoas que fizeram aí a denúncia, façam isso, não deixem de fazer, porque é o mais correto, e parabéns também aos policiais militares que lá chegando, apesar desta mãe ter dito que estava tudo bem, eles preferiram ouvir ali a criança que foi então o alvo dos maus tratos e, por que não dizer, da tortura. Vamos agora aos outros